Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom estarmos de volta aqui na igreja, no convívio com os irmãos, depois de 95 dias, pelo menos nas contas do pastor Nelson, mas foram 17 dias. Ele aproveitou, né? Aproveitou aí para aumentar e exagerar as minhas férias, mas deixa ele vai entrar de férias também. Ele vai entrar de férias e eu vou fazer a minha contagem particular. Mas é bom estar com os irmãos, já estivemos aqui de manhã, revê-los e poder adorar ao Senhor juntos. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Tiago 4. Continuando a nossa série de mensagens nesta carta de Tiago, capítulo 4. Versículos 13 a 17. Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17. Lido o texto, eu peço que os irmãos mantenham a sua Bíblia aberta para a exposição desse trecho da palavra do Senhor. Diz assim o texto sagrado: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda arrogância semelhante a esta é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Amém. Vamos orar pedindo a direção do Senhor, a iluminação do Espírito Santo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por esse dia que é teu, domingo, dia do Senhor, dia de estarmos na tua casa, te louvando, te adorando, exaltando o teu nome, reunidos como teu povo, como Assembleia do Senhor, para também ouvirmos a tua voz por meio da tua palavra. Aquieta, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para que nesse instante, Senhor, ouçamos aquilo que tu tens a nos ensinar. Nós queremos, ó Deus, crescer a cada dia na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedimos a tua bênção, a tua direção, a iluminação do teu Santo Espírito para que compreendamos essa porção bendita da tua palavra e especialmente a pratiquemos para a glória do Senhor. Fala ao nosso coração, ó Deus. É o que nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Princípios bíblicos para os nossos projetos. Esse é o tema que eu gostaria de tratar nessa noite com os irmãos. Princípios bíblicos para os nossos projetos. Todos nós temos projetos, traçamos metas, objetivos e propósitos de vida que desejamos ou que ansiamos que sejam alcançados no decorrer da nossa vida. Temos projetos na vida pessoal, na vida familiar, profissional e religiosa. Aliás, há algum tempo atrás eu ouvi uma frase muito interessante que me chamou a atenção, dita pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, a quem eu admiro bastante. Ele disse algo sobre projetos, ele disse o seguinte: quem não planeja, planeja fracassar. Quem não planeja, planeja fracassar. Isso traz para nós a ideia de que é necessário que nós planejemos,
projetemos, que nós tracemos alvos e objetivos na nossa vida. E é exatamente sobre isso que Tiago vai tratar aqui nesse texto, no capítulo 4, versículos 13 a 17, princípios bíblicos para os nossos projetos. Quais os princípios, os valores que nós devemos considerar ao traçar, ao objetivar os nossos sonhos, projetos, alvos, propósitos e objetivos? O texto que lemos apresenta alguns princípios importantes, práticos e esclarecedores para o nosso coração e que eu gostaria de compartilhá-los nessa noite com os irmãos. Mas antes de apresentar aos irmãos esses princípios bíblicos, me deixem fazer uma breve recapitulação da última mensagem que nós falamos, há 95 dias. Não, é um pouco menos. Há 17 dias, para ser mais exatos. Na nossa última mensagem, nós começamos a expor o capítulo 4, e Tiago fala no capítulo 4, versículos 1 a 12, sobre o perigo do mundanismo. Não sei se os irmãos ainda estão lembrados. Falamos na ocasião sobre o perigo do mundanismo. E Tiago destacou 3 verdades. Primeira, veja aí, a origem do mundanismo. Versículo 1, capítulo 4, versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Então ele está mostrando aí a origem do mundanismo. Segunda verdade, a vitória sobre o mundanismo. Versículo 8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Como vencer o mundanismo? Tiago diz, chegando-se a Deus, aproximando-se dele na nossa vida. Terceiro, o problema do mundanismo. Versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. O problema do mundanismo é a maledicência. Falarmos mal de nossos irmãos. Foi o que nós tratamos. Hoje, Tiago muda o foco e agora ele vai dizer assim, olha, como todos nós temos os nossos projetos, nossos sonhos, nossos planos, quais os princípios bíblicos para os nossos projetos? E ele vai nos apresentar aqui de uma maneira muito clara 3 princípios que eu gostaria de falar com vocês nessa noite. 3 princípios bíblicos para os nossos projetos. Em tudo aquilo que você projeta, que você anseia, deseja, coloque esses princípios na sua vida, que vamos citá-los, na sua agenda, na sua caminhada cristã. Primeiro princípio interessante que ele nos aponta aqui é considerar a vontade de Deus. Isso está nos versículos 13 e 15 do nosso texto. Primeiro princípio bíblico para os nossos projetos é considerar a vontade de Deus. Veja aí o verso 13. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos 1 ano, e negociaremos e teremos lucros. Esse versículo 13 inicialmente mostra a necessidade de se colocar Deus nos nossos projetos, de não sermos ousados de vivermos uma vida independente de Deus. Isso não vai dar certo. Nós já vimos que essa independência de Deus lá começa com um problema lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva ouvem a voz da serpente, desobedecem a Deus e querem viver de forma autônoma e independente de Deus, e olha o problema que deu. Tiago vai nos ensinar que é preciso colocar Deus nos nossos projetos, considerar a sua vontade. Atendei, é uma ordem. Prestem atenção, diz Tiago. Ele exorta os seus leitores que fazem planos apenas visando seus lucros pessoais. Essas pessoas dizem, hoje e amanhã nós iremos para a cidade tal e vamos passar lá 1 ano e vamos negociar e teremos lucros. Vejam,
essas pessoas estão fazendo seus projetos, seus planos à parte de Deus, independentemente do Senhor. Tiago diz, essas pessoas dizem, hoje eu vou fazer isso, amanhã, daqui a um ano. Um ano. Quem garante, irmãos, que daqui a um ano nós vamos estar vivos? Nós não sabemos sequer o dia de amanhã, segunda-feira. E essas pessoas arrogantes, jactanciosas, conforme ele mesmo vai dizer, essas pessoas já têm projetos para hoje, para amanhã e para daqui a um ano. Um ano. Nós não sabemos se estaremos vivos daqui a um ano. A ideia de Tiago aqui é que ele não está ensinando que não devemos planejar, mas ele está condenando o ser dono da nossa própria vida. Planejar à margem de Deus, sem considerar a sua vontade, simplesmente ele vai dizer para ter lucros, para ganhar, para se enriquecer, para ficar rico, e a despeito de Deus, à margem de Deus. Ele está dizendo que nenhuma decisão da nossa vida deveria ser tomada longe de Deus e de sua vontade. Eu posso até dizer hoje, amanhã ou daqui a um ano. E aí vem o verso 15. No verso 15 ele diz a maneira correta, ele está corrigindo essa postura arrogante. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Às vezes a gente fala assim, tchau fulano, até amanhã, até semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. E às vezes a gente nem fala, bom, eu vou sair de férias, vou pegar aí alguns dias, eu volto. Se Deus quiser. Tiago está dizendo que nos nossos projetos pessoais é preciso considerar a vontade de Deus. Ele é nosso Senhor, é nosso Deus, é nosso Pai, é o nosso Criador. Ele nos deu vida, Ele nos dá respiração. Paulo diz isso lá em Atos 17, no Aerópago em Atenas. Ele diz, ele dá vida, Ele dá respiração, Ele dá tudo para nós. Em vez disso, em vez de dizer, hoje, amanhã, daqui a um ano, vamos negociar. Em vez disso, vocês deviam dizer, se o Senhor quiser. Ele é o Deus da nossa vida, da nossa história, da nossa caminhada. Veja, como dissemos, não é errado planejar. O que é errado é não considerar a vontade de Deus. Aliás, para que nós não sejamos displicentes, o sábio Salomão fala sobre a necessidade que temos, nós devemos planejar. Como falamos, quem não planeja, planeja fracassar. Salomão diz lá em Provérbios 16, algo interessante, veja só. Provérbios 16, versículos 1 e 9, ele diz, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Veja, o coração do homem pode e deve fazer planos. Agora o versículo 9, Provérbios 16, 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Planejamos, almejamos, objetivamos, colocamos os nossos sonhos no nosso coração e devemos apresentá-los ao Senhor, considerando a sua vontade. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nós falamos um pouco sobre isso hoje de manhã, quem estava na classe da escola dominical, na classe dos adultos. Nós falamos de um texto de Atos 16, 9, quando Paulo, Silas, Timóteo e Lucas decidiram ir para a Ásia, pregar o Evangelho. Mas eles, numa noite, viram uma visão, Atos 16, 9, um varão aparece à noite, numa visão, e ele para e ele faz um rogo, uma súplica, e aquele varão macedônio diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo, o grande apóstolo Paulo, juntamente com seus companheiros de missão, tensionaram, planejaram, objetivaram ir para a Ásia, mas o Espírito Santo
e o Espírito de Jesus disseram não. Vão para a Macedônia, passa a Macedônia e ajuda-nos. Eles concluem que é vontade de Deus que eles vão para a Macedônia e se estabelecem na primeira cidade, colônia do distrito, a cidade de Filipos, que é onde nós paramos na nossa segunda viagem missionária. Sabe por quê? Porque Paulo e seus companheiros estavam conscientes de que nos nossos projetos é preciso considerar a vontade de Deus. Não viva de forma autônoma. Procure saber qual é a vontade de Deus. E nem sempre Deus responde através de uma visão, aparecendo um varão. Ele pode usar conselheiros, pessoas, gente sábia, gente madura, inteligente, que pode dizer assim, não vá por aqui, esse caminho é perigoso. Primeiro princípio bíblico para os nossos projetos, considerar a vontade de Deus. É preciso depender dele e perguntar, Senhor, os planos estão aqui, os projetos estão aqui, o Senhor aprova? Tenho aprovação tua para o que eu desejo e planejo fazer? Segundo princípio bíblico para os nossos projetos, agora, é considerar a nossa fraqueza. Primeiro, considerar a vontade de Deus. Segundo, considerar a nossa fraqueza. Veja aí o versículo 14. Tiago diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Tiago mostra que devemos reconhecer a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, nossa pequenez. Como somos simples, pequenos, carentes da graça de Deus, tão minúsculos diante de um Deus grande, poderoso, soberano e que cuida de nós. Tiago diz de uma maneira muito clara, vocês não sabem o que vai suceder amanhã. Quem aqui pode dizer o que é que vai acontecer amanhã? Não sabemos o futuro. Você pode até ter planejado amanhã, ordinariamente, você vai trabalhar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas Tiago diz assim, você e eu não temos o poder de saber do amanhã. É preciso considerar a nossa fraqueza. Não sabemos se estaremos vivos, queira Deus que sim. E ele usa essa figura aqui para mostrar a nossa fraqueza, a nossa fragilidade. Ele usa a figura da neblina. Sois apenas como neblina, passageira. Toda vez que eu vou para São Paulo visitar os meus pais, e quando eu volto, mais à noitinha, que eu pego a serra, tem uma grande neblina, um grande nevoeiro. E você enxerga poucos metros à sua frente, a sua maior referência, eu fico observando, a luz do carro que está na sua frente, quando ele freia, que você vê aquela luz vermelha, mas tem uma neblina forte, e que você precisa diminuir a sua velocidade para não causar problemas e acidentes, e você está lá, você não enxerga nada, você pede para aquilo passar, chega o primeiro túnel, e é melhor a neblina, acaba o túnel, volta tudo de novo. Daqui a pouco você desceu, são 3 túneis, já decorei o caminho, 3 túneis, no terceiro depois passou a neblina. Passou a neblina. Tiago diz, sois apenas como neblina, que por um instante te atrapalha na viagem, descendo a serra, vindo para o litoral, daqui a pouco está tudo limpo. O seu para-brisa, o seu vidro, você consegue enxergar novamente. Salomão diz algo interessante sobre isso, Provérbios 27:1. Salomão corrobora com Tiago, concorda com ele, em Provérbios 27:1 ele diz, não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Não te glories do dia de amanhã. Talvez você pense assim, até outro dia eu convivia com alguém, convivia com uma pessoa, e ela já não está mais conosco, já partiu, seja por uma doença, seja por um acidente, seja por um problema ocorrido, a pessoa não está mais conosco. Como nós esquecermos, por exemplo, do seu José Luiz,
que uma vez por mês na ceia vinha aqui com suas dificuldades. Eu me lembro, por exemplo, que um mês depois, na ceia seguinte ao seu falecimento, o cantinho dele não estava mais ali. Seu José Luiz não estava mais ali, falecido em 3 de outubro de 2024. Sois apenas como uma neblina que passa muito rapidamente. Ele fala sobre a brevidade da vida, sobre a nossa fragilidade, somos pó. Não é assim que a Bíblia fala? Tu és pó e ao pó tornarás. Tiago já havia falado sobre essa fragilidade. Se ele usa a expressão neblina agora, ele já havia falado lá no capítulo 1 sobre a expressão erva. Veja aí, por exemplo, no capítulo 1, voltando um pouco, capítulo 1, versículos 9 a 11, Tiago vai usar mais figuras para falar que somos breves. Tiago 1, versículos 9 a 11. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. O pobre deve saber qual é seu lugar, Tiago diz, mas o rico também deve saber que ele é frágil, que ele é pequeno. É o que Tiago vai nos ensinar. Veja, Moisés também fala sobre a figura ou sobre a fragilidade humana. Lá no Salmo 90, por exemplo, um salmo tão conhecido nosso, em que ele contrasta a eternidade de Deus com a brevidade humana. No Salmo 90, versículo 9, Moisés diz: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Percebe a figura? Para mostrar fragilidade. Ele diz que os nossos anos se passam como um breve pensamento. Segundo os entendidos, segundo os estudiosos, o ser humano normalmente, ele tem cerca de 10 mil pensamentos por dia. 10 mil. Às vezes eu acho que eu tenho uns 15. Uns 18. Uns 20. Uns 20 mil. O normal é ter 10. Às vezes eu acho que eu tenho 20 mil. E Moisés diz assim, mas ele não fala de 10 mil, ele fala de 1. A nossa vida, os nossos anos se acabam como um breve pensamento. Por isso que Paulo vai dizer lá em Filipenses 4, versículo 8, o em que pensar, lembra? Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É preciso considerar a nossa fraqueza. Vocês não sabem o que sucederá amanhã. Nós temos exemplos de pessoas orgulhosas que se consideravam alguma coisa e que terminaram mal. Lembram-se de Tancredo Neves, que disse: nem Deus me impede de subir a rampa do Palácio do Planalto. Morreu na véspera, não subiu. O capitão do navio Titanic disse que nem Deus afunda o Titanic. E aquele navio colidiu-se com um grande iceberg na sua viagem inaugural. E toda aquela pompa, aquela glória, no primeiro dia, salvo engano, em 14 de abril de 1912, o Titanic naufragou e está a milhares de metros submersos dentro do mar. Tiago diz: vocês não sabem o que sucederá amanhã. Portanto, viva sabendo a sua fragilidade, viva e aproveite o hoje. Aproveite o dia que Deus lhe deu. Amanhã, este dia será história para nós. Vamos nos lembrar que estávamos aqui louvando a Deus, mas esse dia será história, já virará história para nós.
Somos apenas como neblina. É preciso considerar a nossa fragilidade. Fracos, frágeis. Paulo trabalha com essa imagem lá em 2 aos Coríntios 4, ele diz que nós somos vasos de barro. Jeremias 18, Deus manda o profeta Jeremias ir até a casa do oleiro, ele faz o barro lá, está lá fazendo, moldando, o vaso não deu certo e ele vai refazer assim a nossa vida. Somos o barro nas mãos do oleiro. Somos frágeis. O segundo princípio para os nossos projetos é considerar a nossa fraqueza. Nós não somos super-homens. Nós não somos além do que nós pensamos. Somos fracos, frágeis nas mãos do Senhor. Quando Paulo diz em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece, não é porque ele é forte, é porque é o Senhor quem o ajuda, quem o auxilia, que apesar da sua fraqueza, ele se torna forte pela ajuda de Deus. Terceiro princípio bíblico para os nossos projetos. O primeiro, considerar a vontade de Deus. O segundo, considerar a nossa fraqueza. E o terceiro, considerar as nossas pretensões, ou os nossos objetivos, ou a intencionalidade do nosso coração. É o que Tiago vai dizer aí, nos versículos 16 e 17. Considerar as nossas pretensões. Quais os seus objetivos diante dos projetos que você tem? Veja aí, volte os seus olhos para o texto, versículo 16. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Finalmente, Tiago mostra a necessidade de viver sem arrogância. Se nós devemos considerar a vontade de Deus, se somos vasos frágeis, é preciso que nós consideremos as nossas pretensões, os nossos objetivos, a intencionalidade do nosso coração. Aquilo que eu não consigo ver, que o seu marido não consegue ver, que o nosso pai não consegue ver, mas Deus vê. É preciso ver a intencionalidade daquilo que precisamos ou almejamos fazer. Por exemplo, lá em Gênesis no capítulo 11, Deus havia mandado que as nações daquela época, as nações se espalhassem. As nações se espalhem. E eles fizeram um projeto diferente. O projeto é: vamos construir uma torre e vamos levantá-la até aos céus. Vamos tornar o nosso nome famoso, célebre. E veja, vai todo mundo morar aqui num prédio só. Mas a ordem de Deus é: espalhem-se, cresçam, multipliquem, encham a terra. E aqueles homens dizem: não, vamos ficar todo mundo aqui. Percebe? Qual é a intencionalidade? Deus mandou espalhar e eles estão ajuntando. Tiago diz: é preciso considerar as pretensões de vocês. Aonde vocês querem chegar? Quais objetivos vocês granjeiam, desejam? Essa jactância aqui, né? Jactância é a mesma palavra para arrogância, né? Não sei, toda vez que eu escuto jactância eu lembro de jaca, mas não é isso. É outra coisa. Jactância tem a ver com orgulho, com arrogância, com pretensão. Aliás, essa jactância é a mesma daqueles lá do versículo 13 que diz assim: hoje, amanhã e daqui a 1 ano vamos fazer projetos e nós vamos ter lucros sem considerar a vontade de Deus. Essa arrogância é um pecado grave, pois deixa Deus em segundo plano. Em segundo lugar, jactância, arrogância, prepotência, orgulho, não vai acabar bem. Salomão diz lá em Provérbios que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Você nunca vê um soberbo, ele pode até prevalecer certo tempo, mas um soberbo permanecer firme e inabalável, ele vai cair, vai cair.
Tiago mostra como é que Deus trata os soberbos. Veja só, no versículo 6, nós já falamos anteriormente, né? Tiago 4:6, olha como Deus trata os jactanciosos. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A soberba é um problema. Provavelmente, o pecado que, isso é uma conjectura, o pecado que Satanás cometeu e que fez com que ele fosse expulso do céu foi a soberba, a jactância, a arrogância, a prepotência. Sabe por quê? Porque ele não se contentou em ser a maior das criaturas. Ele não estava satisfeito com isso. Eu não quero ser a maior criatura, eu quero ser igual a Deus. E quem sabe maior do que Deus. Não deu certo. Não estava satisfeito em ter o posto de querubim, de anjo da guarda, de alguém grande. Depois ele é expulso do céu, e depois a maior criatura, pelo menos em termos de que dá nomes, é o arcanjo Miguel, que aparece na Escritura. Mas ele cai. Inclusive, Paulo vai dizer dando as qualificações para os presbíteros, e nós vamos ter eleição de presbítero na nossa igreja no mês que vem. Ele diz que aqueles que pretendem esse cargo não devem ser neófitos, não devem ser novos na fé, para que não caia no problema de Satanás, no problema da soberba, da arrogância. Veja só, Salomão fala sobre a soberba também. Provérbios 3:34, ele diz: certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Deus escarnece dos escarnecedores, dos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Aliás, é muito interessante, né? Eu acho bonito quando eu vejo uma pessoa humilde. É muito bonito. E veja que o humilde não fica tocando trombeta para si mesmo. Veja como eu sou humilde. Quem tem que dizer que ele é humilde é o outro. A Bíblia diz que não seja a tua boca que te louve. É bom você ver uma pessoa que tem posição, que é importante, mas ela é humilde, porque no fundo ela sabe suas origens, suas raízes, de onde ela veio, e se ela está onde está, é porque Deus colocou ali, e pode da mesma maneira tirá-lo. Deus dá graça aos humildes. Veja só, versículo 17, o último, Tiago diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Aqui ele apresenta mais uma das formas ou das maneiras pelas quais nós pecamos contra Deus. Nós pecamos contra Deus de 4 formas: por pensamentos, palavras, atitudes e omissão. Pensamentos, palavras, atitudes e omissão. Tiago diz: olha, se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. É omissão. Se você vê uma pessoa carente que você percebe de fato que ela precisa de ajuda, é preciso ajudá-la, socorrê-la. Se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. É preciso que nós entendamos isso. E é interessante essas formas de pecar, né? Pecamos por pensamentos. Aliás, o tribunal de Deus é o único tribunal que julga pensamentos, que julga fora o íntimo. O que o seu pai não sabe, o que seu irmão não sabe, o que a sua esposa não sabe, o seu marido não sabe, Deus julga os pensamentos. Nenhum tribunal aqui da terra tem condições de julgar os nossos pensamentos. Por exemplo, eu não faço a mínima ideia do que vocês estão pensando. Eu sei que vocês estão olhando para mim. Não tenho a menor ideia do que vocês estão pensando, mas Deus sabe. E no tribunal de Deus, nenhum pensamento vai escapar.
E Tiago diz que, a palavra de Deus diz que nós pecamos por pensamentos, palavras, omissão, atitudes e omissão. Por vezes nós temos a oportunidade de ajudar pessoas, seja na rua, seja no farol, em algum lugar. Sempre por aqui, de vez em quando, acontece uma situação comigo. Parece que eles adivinham. Eu estou à paisana. Estou quieto na minha. De vez em quando vem alguém pedindo ajuda. Minha vontade, às vezes, não, eu vou embora, eu vou seguir meu compromisso. Mas aí vem uma voz no meu ouvido, no meu coração e diz, você não vai ajudar não? Ei, você não vai voltar lá não? Você não escutou o que ela falou? Escutei, mas outra pessoa vai ajudar. Mas ela pediu para você, volta lá. Um dia, eu acho que eu já contei isso daqui, tinha uma senhora na rua, e ela parou o carro, estava no meio da rua, ela pedindo informações para um novato, praia-grandense como eu, e ela pedindo informações, queria saber o nome de uma rua, eu não sabia, parou o carro assim na rua e me deu o celular na minha mão para eu colocar o endereço para ela. Aí eu falei, era uma senhora, duas senhoras, né? Aí eu pedi para ela encostar o carro assim, parar o carro, para poder atender ela melhor assim, e aí eu falei assim, senhora, não faça isso. Entregar o celular, eu podia sair correndo aqui com seu celular. A senhora não me conhece. Eu não vou levar o seu celular embora, vou ajudar, vou colocar o nome da rua. Mas a senhora não me conhece, nunca me viu na vida. Mas você parece gente boa. Opa, é nóis. Você parece gente boa. Tudo bem, mas coloquei lá um endereço para ela. Cuidado, eu poderia ser alguém mau enquanto a senhora me deu o seu celular. Podia sair correndo, pegar a esquina e a senhora perderia o seu celular. A gente vive numa sociedade má, aproveitadora, violenta. Mas eu vou ajudar a senhora. E conversei, eu, a paisana, não revelei a minha identidade para ela. A paisana. E aí eu comecei a conversar, não, você parece gente boa. Eu falei, olha, eu sou cristão, eu sou pastor. Ah, é? Não parece. Aí eu falei, eu estou ajudando a senhora aqui, me ajuda aí. Me ajuda a te ajudar. Aí eu falei, não, tudo bem. Quer dizer então que eu não tenho nem aparência e nem formosura, né? Aí eu me segurando para não dar risada. E eu me segurando. Eu falei, não, sim, eu sou pastor, apesar da senhora não achar que eu sou, mas eu sou. Mas a ideia é a seguinte, eu poderia simplesmente, não, procura outra pessoa, mas eu precisei uma voz, ajude essa senhora, e diga para ela o perigo que é ela entregar o celular na mão de um estranho, e se você tiver a oportunidade, fale um pouco e mostre do amor de Jesus, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Uma voz, você não vai ajudar? Essa era a palavra que eu gostaria de deixar para cada um de nós nessa noite. Princípios bíblicos para os nossos projetos. Quais são os seus projetos? Seus sonhos? Seus alvos? Seus objetivos? A palavra de Deus nos exorta nessa noite para que consideremos a vontade de Deus, consideremos a nossa fraqueza e consideremos as nossas pretensões. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Nós vamos...